Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Hoje a nossa aula vai ser sobre o quadro europeu de competência digital para educadores. Hoje, 9/12/2021, essa aula ela é extra, ela é de um tópico específico, né? Que não é não compulsório, não é obrigatório, é só mesmo para quem tiver interesse de participar. E a gente vai discutir uma temática que ela tem ganho bastante relevância, que é esse quadro europeu de competência digital para educadores. 22 competências digitais em 6 grandes áreas. O MEC tem se interessado por isso, é um documento validado internacionalmente. Então, se vamos falar de tecnologias digitais, vamos ter que falar de competência digital dos educadores, e a gente tem que perceber que isso tem ocupado um espaço privilegiado. Até mesmo eu no MEC hoje, junto à CETEC, estamos montando para toda a rede federal uma capacitação nessa frente das competências digitais, tá certo? Com as trilhas e trilhos da competência. Vamos lá, para início logo de conversa. Aqui tudo isso é disponibilizado para vocês, tá? Então, vamos aqui, ó. A qualquer momento vocês podem perguntar, podem falar, e a gente vai conversando, tá bom? Então, assim, eu reservei até 1h30, mas pode ser que termine antes. O objetivo é a gente apresentar esse quadro, tá? Eu não queria ocupar o tempo da nossa aula, porque elas são focadas principalmente em metodologias ativas e tecnologias digitais. Esse é um tópico que atravessa a temática, mas que nos capacita, que é importante, que é relevante. E aí, veja só, este é o documento, tá certo? Vou até colocar esse documento, tá aqui, ó, peraí ainda. Deixa eu ver, aqui, ó. Esse é o documento, tá? Em PDF, o quadro europeu de Completu, 96 páginas, de 2018, tá? Você vai ver que ele foi traduzido para vários idiomas, o português é um deles, né? E a gente vê o documento aqui. Agora, deixa eu ver aqui que chegou alguém, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, permitir. Evangeline. Então, chegando a Evangeline, aí. Aqui, por exemplo, então tá aqui. Esse eu mostrei o documento, né, para você ler com calma, e aqui eu vou fazer só um resumo deste documento para a gente poder avançar. Então, ele foi, as minhas palavras, é um documento que foi apresentado pelos educadores da Europa, ajudar todos os Estados-membros a promover a competência digital dos seus cidadãos, né, e inovar a educação. Tinha, e tem, na verdade, de um ano anterior, o quadro europeu de competência digital para os cidadãos. Se você for uma pessoa curiosa, né, então você pode ir descobrir, ler um pouco mais sobre isso e ver o que é o geral para os cidadãos, tá certo? Com 8 níveis de proficiência, níveis de uso e tal. Depois disso evoluiu, ou melhor, se especializou, se concentrou no quadro europeu para educadores, tá certo? Aí o que é que acontece? Você vai ver que responde à conscientização crescente dos educadores, dos Estados-membros para o desenvolvimento dessas competências. E aqui veja o seguinte, ó. No Brasil, a gente costuma dizer assim, competência e habilidade tem formas diferentes de definir, mas normalmente a habilidade é um saber procedimental específico, né, um saber fazer. E a competência, uma forma de entender, é um conjunto de habilidades, tá certo? Um conjunto de habilidades afins dentro de uma determinada frente. Então, aqui não, aqui eles estão colocando a competência como skills, como habilidades, assim. Então, você vai ter 22 competências, tá certo? 22 competências, e elas são praticamente indistintas, é a mesma coisa que habilidade para eles aqui. No Brasil, a gente faz uma diferenciação, né? O termo competência, para a gente, nos documentos oficiais, aparece como uma espécie de guarda-chuva de habilidades afins. Tá? Outros teóricos que discordam, preferem outras definições, mas normalmente é assim. Mas aqui, competência está praticamente como sinônimo de habilidade, um saber fazer
dentro de uma área. Aí o que é que acontece? Você vai perceber que existem 6 áreas, tá, que eles agruparam as competências digitais. A área 1 de envolvimento profissional, a área 2 de recursos digitais, a área 3 de ensino e aprendizagem, a área 4 de avaliação, a área 5 de capacitação dos aprendentes e a área 6 de promoção da competência digital dos aprendentes. Tá certo? Calma que a gente vai ver cada uma delas, tá certo? Não precisa, assim, não precisa memorizar agora. Isso aqui tudo, todas essas imagens, exceto essas pessoas, né, que são decorativas, mas as imagens fundamentais estão no documento do Digicomp Edu, tá certo? Então você acessa lá o documento. Todo mundo está vendo, né, pessoal? Todo mundo direitinho, acompanhando. Vou até fechar aqui as que não precisa, para a gente continuar. Aqui algumas coisinhas aqui que eu estava trabalhando ainda agora. Enfim. Né? Então vamos ficar só aqui com essas aqui. E aí o que é que temos aqui dentro desses círculos, né? Eles colocaram dentro desses círculos as 6 áreas, certo? E um agrupamento maior. Eles botaram o quê? A competência profissional dos educadores, as competências pedagógicas dos educadores e as competências dos aprendentes. O que é competência profissional do educador? É aquela competência que refere-se ao exercício da profissão, mas que é algo universal a qualquer profissional. Então, qualquer profissional, dentro do seu envolvimento profissional, ele tem que ter a competência de comunicação institucional, a competência de colaboração profissional, tá certo? A competência de... Chegou aqui, peraí. Mais uma pessoa. Ver todos, permite todos. Aqui você tem a competência, né, da prática reflexiva, do desenvolvimento pessoal, né, continuado, digital desse profissional. Então, isso aqui atravessa, é importante para o educador, mas se você analisar, não é exatamente algo exclusivo dos educadores, porque serve também para outras profissões. Vocês vão ver já já. E as competências típicas mesmo dos educadores, pedagógicos dos educadores, compreende a área de ensino e aprendizagem, dos recursos digitais, a capacitação dos aprendentes e da avaliação. E cada uma com suas subdivisões. Por exemplo, dentro dessa área de ensino e aprendizagem, a competência da aprendizagem autorregulada, a aprendizagem colaborativa, o ensino e a orientação. Dos recursos digitais, a seleção, criação e modificação, gestão, proteção e partilha dos recursos. Na capacitação dos aprendentes, a diferenciação e a personalização do ensino, a acessibilidade e a inclusão, o envolvimento ativo dos aprendentes. 4. Avaliação, estratégias de avaliação, análise de evidências, feedback e planificação. Isso está eminentemente ligado ao saber fazer pedagógico. Tá? E tem as competências dos aprendentes na seara, né, digital, que seria assim, o que o educador tem como capacidade de promover a competência digital dos aprendentes, a literácia da informação e dos média, né, das tecnologias, a resolução de problemas, o uso responsável, a comunicação, a colaboração e a criação, tá certo? Então, aqui, eu estou aqui eu estou dentro do próprio, né, eu tenho que ficar tirando aqui, a não ser que eu coloque, vou abrir uma outra tela, aqui, para deixar só, para fazer só uma, as pessoas estão entrando, e aí vamos lá, aí você vê que essas trilhas todas aparecem aqui, ó, de outra forma. Eles colocam também correlações. Aqui o que eu estou fazendo com vocês hoje é apresentando um documento, instigando a curiosidade para você, com calma, e ler cada uma dessas competências. Eu considero hoje, para o educador do século XXI, fundamental pensar, refletir, maturar e ver que o documento é muito bem feito. Porque o documento ele vai fazer assim, ó.
ele vai te mostrar esse quadro europeu, ele vai discutir, vai apresentar as competências, tá certo? E vai depois destrinchar, tá certo? Assim, de uma maneira mais precisa, como implementar na prática. Então, ele faz assim, você tem que olhar assim com bastante, né, atenção, carinho, mas, por exemplo, ele considera, aqui, deixa eu botar aqui alguns exemplos, ele vai também classificar o nível do educador quanto ao nível de proficiência naquela competência, tá certo? E depois ele vai finalizar o documento colocando as formas de você implementar, tá certo? Deixa eu ver aqui, para cima. As formas de implementar. Então, eu vou mostrar aqui, que eu estou passando rapidamente. Ele fala das formas de implementar. Desculpa, porque não estava encontrando ali, porque eu estava no quadro dos cidadãos. Está aqui, ó. Dos educadores, no final, ele vai colocar as formas de implementar, tá certo? As competências, de uma maneira bem pragmática mesmo. Então, assim, por exemplo, a competência que o uso responsável das tecnologias nos aprendentes, né? Que você está aqui, com certeza, na capacitação, na promoção da competência digital dos aprendentes. Uso responsável, que atividades? Transmitir aos aprendentes uma atitude positiva em relação às tecnologias, incentivando a sua utilização crítica, criativa e crítica, né? Então, nesse caso, ele vai botar o seguinte: capacitar os aprendentes para proteger dispositivos e conteúdo digital e compreender os riscos e ameaças em ambientes digitais, compreender medidas de segurança e proteção, proteger os dados pessoais e a privacidade em ambientes digitais. Então, ele faz um detalhamento, tá certo, do que seria o uso daquela competência. Resolução de problemas digitais, que atividades poderia o professor implementar. Então, ele vai... é um documento pragmático, tá certo? Então, vale a pena a gente pegar um tempo, maturar, estudar, ler, tá certo? E você vai ver que ele vai abrir, assim, a sua mentalidade, né, o seu mindset nessas frentes. Que é a parte da aprendizagem colaborativa, né? Daí vai dizer que atividades, solicitar os aprendentes que apresentem digitalmente os seus esforços colaborativos e ajudá-los nessa tarefa. Isso aqui não exaure o tema, mas te dá ideias de como promover a aprendizagem colaborativa frente ao uso de tecnologias digitais. Então, só para a gente ter uma visão panorâmica do documento, tá certo? Então, são 22 competências digitais, 22 competências, distribuídas em 6 grandes áreas, e algumas mais ou menos correlacionadas. Por exemplo, o envolvimento profissional, que é essa mais genérica, né, que é para todo profissional, mas com destaque aqui a educação. A capacidade de ter uma prática reflexiva se relaciona diretamente com o ensino, né, do professor. A parte de colaboração profissional se relaciona diretamente com a competência da área 2, que é a criação e modificação de conteúdos, de recursos digitais, né? E aí tem outras correlações que a gente vai vendo aí, tá certo? Ele só faz algumas conexões de trilhas, mas isso não exaure todas as conexões possíveis. E aí vamos ver. O que é esse envolvimento profissional, né? Então, essa pequena leitura aqui. Competência digital dos educadores é expressa pela sua capacidade para utilizar tecnologias digitais, não apenas para o quê? Melhorar o ensino, mas também sua interação profissional com os colegas, seus pares, professores, com seus aprendentes, encarregados de educação e outras partes interessadas. É expressa também pela sua capacidade de utilizá-las para o seu desenvolvimento profissional, individual e para o bem coletivo. Observe, pessoal, vou falar uma coisa que é uma brincadeira, mas que também tem fundo de verdade, que é a questão, por exemplo, a nossa maturidade quanto ao uso, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp, ele se tornou uma ferramenta amplamente extensiva, né? Tá na vida de todo mundo tem um WhatsApp no celular, se comunica constantemente por ele, mas o WhatsApp virou, às vezes, assim,
grupos profissionais, e aquilo às vezes não é respeitado, né? Então, se o cara bota a postagem, não tem nada a ver. Isso dentro do envolvimento profissional, isso dentro da maturidade do uso das tecnologias para o campo profissional, faz com que você pontue menos, né? Que você seja uma pessoa menos madura no uso daquela competência digital. Seja, por exemplo, eu estou falando um exemplo extremamente trivial, né? Que é o uso inadequado do WhatsApp em grupos de trabalho, com mensagem de bom dia, botar bobagens, né? Ou às vezes mensagens que não tem nada a ver. Então, assim, a maturação das pessoas quanto ao uso das tecnologias ainda pede, né, bastante aprimoramento. Desde esse exemplo bastante trivial que eu disse, mas pode ir para muitos outros exemplos, que a gente vai detalhar. Então, veja o seguinte, ó, nessa área do envolvimento profissional, como é o seu nível de competência digital quanto à comunicação institucional? Usar tecnologias digitais para melhorar a comunicação institucional com os aprendentes encarregados da educação, né? E terceiros, contribuir colaborativamente para desenvolver e melhorar a estratégia de comunicação institucional. Então, como é que o profissional do século XXI, no uso das tecnologias digitais, ele se comunica com qualidade do ponto de vista institucional? Aí eu digo o seguinte, por exemplo, você se comunica por que canais com seus estudantes? Professor, é o WhatsApp e tal. Mas, por exemplo, se você tivesse que guiar um trabalho à distância, uma aprendizagem baseada em problemas, em projetos e tal, não seria melhor, em vez de coordenar as equipes pelo WhatsApp, você usar um programa específico, né, como o Trello, né, como o Runit? Então, nesse caso, você vai perceber que ferramentas específicas otimizam resultados, né, melhorados, dentro de um ponto de vista de comunicação institucional para o exercício da profissão. Então, a gente às vezes não pode exaurir, né, chegar a usar ad nauseam uma mesma ferramenta com todo mundo e de uma maneira não polida, não adequada, não adaptativa, né? Então, faz parte também, às vezes, até do bom senso, né? Mas aqui os europeus, eles são muito sérios nas tratativas dentro da instituição. Então, não pode ser invasivo, tem que ser correto, tem que ser polido, mesmo porque, veja, uma comunicação institucional mal feita pode gerar muitos ruídos, né, usando as tecnologias, a ponto de gerar dessabores, gerar intrigas, gerar, às vezes, até processos administrativos, né? Pessoas fez postagem num grupo profissional, frente a duas pessoas que não era para ser. Então, não era adequado, enfim. Então, como você se reporta como um profissional do século XXI utilizando essas tecnologias? Se reporta aos seus pares e aos seus aprendentes, né, aos estudantes. Qual é o seu nível de capacidade de colaborar profissionalmente, né? Usar tecnologias para colaborar com outros educadores, partilhando ou trocando conhecimentos, experiências, inovando práticas pedagógicas de forma colaborativa. Então, você é uma pessoa que colabora profissionalmente, né? Por meio das tecnologias, ou você tem dificuldade? Não, eu sou colaborativo, mas eu não sei usar ferramentas de interação de uma maneira otimizada, né, para colaborar profissionalmente. Então, isso vira uma barreira. Por incrível que pareça, pessoal, essa pandemia mostrou que tem pessoas que estão com muitas dificuldades em operar ferramentas simples, tá? De comunicação, de informação, em TIC simples, né? E aí não consegue colaborar adequadamente. A prática reflexiva, refletir individualmente, coletivamente, avaliar criticamente, desenvolver ativamente a sua prática pedagógica digital e a de sua comunidade educativa. Então, assim, a sua atividade prática, né, no seu labor profissional, ele é uma ação refletida, né, ou é uma passagem ao ato, uma ação irrefletida, acelerada e que de pronto uso?
Porque você sabe, tudo que está ligado à tecnologia está ligado à velocidade e algumas vezes, ou as, eu não sei se algumas, mas a maioria das vezes, há uma coisa é, irrevogável, né? Imodificável. Então você tem que ser assim incontornável. Se você tiver uma ação nas redes sociais, né, de uma maneira irrefletida, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né? Na nossa instituição, né, já teve uma pessoa, né, um servidor, ou uma barra servidora, vamos dizer se foi homem ou se foi mulher, num determinado dia da consciência negra, falou uma coisa que não deveria nas redes sociais, na sua postagem, na sua página profissional. Mas essa pessoa é vista como um servidor, né? Então, representa o Instituto Federal, então faz uma postagem preconceituosa, que tem um conteúdo ali bastante reprovável, publicamente. Então, assim, foi uma prática refletida? Não, né? Não foi. Ela se expôs nas mídias de uma maneira imatura, correndo risco, e sofreu um processo disciplinar, essa pessoa. Então, assim, saibamos, né, que as nossas práticas devem ser com os nossos pares, no envolvimento, no ambiente de trabalho e usando as tecnologias, devemos agir de maneira refletida, ponderada, consciente, refletir de maneira individual e coletiva, né? Sobre a nossa prática, sobre a nossa postura, sobre a nossa forma de nos apresentarmos, para que não sejamos nem mal compreendidos, né? E nem também alvos de alguma ação de alguém contra a sua pessoa porque você se manifestou de maneira acelerada, porque tudo, às vezes as coisas são, né, não são freáveis, né, irrefreáveis, elas vão acontecer, acontecem em cadeia, chega longe, chega rápido, e enfim, muitas vezes não dá para corrigir. Então, no meio digital, hoje fala-se muito da prática reflexiva. Certo? Ela é fundamental enquanto profissional. Certo? Você tem que se ver como um profissional que se expõe e que todo mundo está na rede. Né? Assim, como é que você se apresenta, por exemplo, no seu Instagram? Uma bobagem, né? Mas tem muita gente que se expõe indevidamente. Mas está dentro da minha liberdade, sim, mas entenda que as coisas se misturam, né? E seus empregadores e empregados e tal, e as pessoas vão lhe fazer um julgamento, muitas vezes, em cima daquilo ali, em cima de uma foto, em cima de um extrato. Então, muito cuidado com o que você posta, como você se manifesta, né? Tem essa prática reflexiva, tá certo? E na sua forma como você se relaciona com seus pares, tá? É muito importante isso. Uma coisa era há 20 anos atrás, o que se falava numa sala não tinha uma repercussão quando você falava agora na rede, né? Porque na rede são todos os olhos do mundo sobre aquilo ali, né? E outra coisa, como é o seu envolvimento profissional? Dentro dessa área de desenvolvimento profissional, qual é o seu nível de desenvolvimento profissional contínuo digital? Não usar fontes e recursos digitais para o desenvolvimento profissional contínuo. Por exemplo, pessoal, eu estava antes agora trabalhando aqui, discutindo uma plataforma que a gente vai lançar aqui no IF dos MOOCs, os Massive Open Online Course, os cursos massivos, abertos, escaláveis, online, 100%, sem tutor. Então, assim, muitas pessoas usam as plataformas para fazer cursos esses de curto prazo, esses altamente específicos, por exemplo, pensamento computacional usando Scratch, né? Eu estava olhando lá as plataformas dos outros IFs. Então, tem muito curso. E aí eu pergunto, qual é a sua fonte de informação de capacitação, desenvolvimento profissional contínuo digital? Você está usando a favor ou você usa as ferramentas apenas para o seu deleite, entretenimento, desfrute, né? Porque, quer dizer, é só lúdico, é só para diversão, né? Então, ou você
faz das tecnologias uma fonte de formação contínua, né, e acertada. Quantas plataformas de cursos livres você conhece? Né? Quais cursos vocês estão inscritos? O que você está fazendo? Para termos de capacitação, às vezes não importa tanto, o certificado, olha, você vai ganhar um certificado, né? Mas não é o certificado que conta, o certificado é só um papel, ou então um arquivo em PDF. Né? O que importa é o conhecimento que você aprendeu e o que você consegue incorporar na sua prática. Então, como é que está o seu nível de desenvolvimento profissional contínuo através das tecnologias? Você está usando ela a seu favor? O YouTube para você é só entretenimento ou serve também para informação útil, para um estudo sistemático, né? Você tem utilizado isso ou ainda seu desenvolvimento profissional ainda é mais tradicional, com só aqueles cursos regulares, que demoram mais, presenciais, ou você consegue fazer bom uso das tecnologias? Então, isso é uma parte muito importante que a gente tem que entender. E aqui vamos ver agora a questão dos recursos digitais, tá certo? O que são esses recursos digitais? Recursos digitais, ele está querendo passar aqui. Recursos digitais. Os educadores têm ao seu dispor uma variedade de recursos educativos que podem utilizar para o ensino, né? Então, assim, essa capacidade de empregar corretamente, eficazmente, né? Eficaz e eficiente e, portanto, efetivo. O que é eficaz? É aquilo que atinge um objetivo. O que é eficiente? Aquilo que é parcimonioso, econômico, poupa teu tempo, poupa tua energia mental, etc. Poupa teu recurso financeiro. Se uma coisa atinge o objetivo e é o mais econômica possível, porque a gente está sempre devendo ao tempo, enfim, ela então é efetiva. Então a palavra efetividade é a combinação de eficácia com eficiência, tá? Então, assim, você é efetivo no emprego dos recursos digitais? Como está esse emprego aí? Aceitar variedades que existem, identificar eficazmente. Então, compreende aí também sua capacidade de seleção e uso, tá? Então, assim, às vezes as pessoas vivemos numa era dos atrasados, numa era dos distraídos, dos atravessados por informação demais, mas a quantidade de informação que chegou hoje para você, eu aposto que um percentual significativo, porque eu também sou um ser humano nesse planeta, e eu recebo uma quantidade de informação que é inútil, que é poluente da nossa mente, tá certo? Então, os nossos recursos digitais, eles têm que ser assertivos, porque também existe a drenagem mental, né? A drenagem de energia mental. Então, isso faz parte dessa nossa maturidade. Então, você vai identificar melhores recursos, fazer essa seleção e empregar isso, embarcar isso à sua sala de aula. Então, como é que a gente pode colocar as 3 competências, né, quanto à área dos recursos digitais? A parte de seleção. Identificar, avaliar e selecionar recursos digitais para o ensino e aprendizagem. Ter em consideração o objetivo específico da aprendizagem, o contexto, a abordagem pedagógica e o grupo de aprendentes ao selecionar os recursos e planificar a sua utilização. Então, não tem um método, assim como eu já disse sobre as metodologias, as tecnologias também posso fazer o mesmo emprego. Que emprego? Tem uma tecnologia que funciona melhor para uma turma e não para outra, para uma matéria e não para outra, associado a uma metodologia e não a outra metodologia. Então, esse fino ajuste, Igor, vou usar o Padlet para tudo. Não serve para tudo, mas para brainstormings, para discussões, ele é muito bom, tá certo? Agora, vou usar o mapa conceitual para tudo. Não, mas ele tem um momento. Então, assim, qual o melhor software? Então, assim, para trabalhar com mapas conceituais, a gente até já falou, né? O Stormbird, o Visage, o Coggle, o MindMaster. São vários, né, que estão ali. Então, essa capacidade de selecionar, pessoal, é muito importante, tá? Porque, às vezes, hoje, a gente recebe tanta informação, às vezes pega por exemplo, uma postagem, recebe, nem lê direito e já passa adiante. A gente tem essa compulsão em retransmitir mensagens. Às vezes, sem nem saber se aquilo ali, né, está seleto para aquele grupo, se está seleto para aquele aluno, né? Se aquela informação vai ser útil, ou então se aquela ferramenta é útil.
Então, exige um certo tempo. Então, para a gente chegar mais longe e chegar mais rápido, às vezes é necessário desacelerar. Certo? Às vezes eu desacelero para poder chegar mais rápido. Por quê? Porque às vezes na pressa demais eu tenho retrabalho, eu tenho desperdício de tempo e energia. Então, por quê? Porque eu não estou sabendo selecionar adequadamente, eu não estou sabendo customizar a justa medida, tanto da metodologia, quanto da tecnologia, quanto do conteúdo. Toda essa parte da seleção é muito importante, tá? E envolve muito com a capacidade de foco das pessoas, tá? Criação e modificação. A capacidade de modificar e desenvolver recursos existentes com licença aberta e outros recursos onde tal é permitido. Então, criar ou co-criar novos recursos educacionais, ter em consideração o objetivo específico, o contexto, a abordagem. Essa parte da criação e modificação é muito importante. Por quê? Porque a gente é atravessado pelas informações e as tecnologias a todo instante, mas o quantos delas nós estamos produzindo de verdade, né? E modificando. E o quanto podemos modificar, porque às vezes eu não posso modificar tudo, porque é um recurso que não é Creative Commons. Então você tem que saber quando um recurso ele é livre e que pode ser amplamente modificado e tal. Então, isso, e também depois passar isso para os seus aprendentes, tá certo? Essa parte de criação e modificação. Então, estimular a produção, fazer com que os alunos, o trabalho que eu passei para meus alunos aqui foi construir edublogs para eles ensinarem a matéria. Então, eles vão me apresentar o tecido epitelial utilizando o edublog, estudando ferramentas, criando um pequeno vídeo de divulgação, ou seja, um ambiente virtual e que eles vão, eles que são criadores de conteúdos, mas muitas vezes criadores de conteúdos ruins, né? Porque por causa da imaturidade, por causa da idade, do desenvolvimento, enfim. Então a gente tem que ajudar, né? Essas crianças, meninadas, adolescentes a usar bem. E a gente também, qual é a sua capacidade aqui? Agora que está falando da gente, em criar e modificar conteúdos, criar e modificar recursos, tá certo? Ou você só reproduz? Você já produziu uma videoaula? Claro que já produziu, mas produziu uma videoaula usando programas como Powtoon, como VideoScribe, como você conseguiu, assim, ou então editar uma videoaula, como é que você consegue modificar, né, ou criar conteúdos? Isso é importante demais. Daqui, só essa competência 2, ela se abre em várias coisas, né? Gestão com proteção e partilha. Como é que você organiza o conteúdo digital? Como é que você disponibiliza aos aprendentes que estão encarregados de educação, né, e outros educadores? Você sabe proteger esses conteúdos sensíveis, né? Porque existem muitas pessoas mal intencionadas, né, na internet, enfim, em todo lugar. Então, às vezes o inimigo é virtual. Então, você pode pegar seu computador ser sequestrado, não existe espaço mais para inocência, para ingenuidade, né? Hoje ser ingênuo é um profundo defeito na era digital. Significa que você é vulnerável, significa que você é alvo. E, portanto, você tem que ter o seu sistema de gestão, proteção e partilha de conteúdos. Partilhar com uma pessoa e não com outra. Proteger suas senhas, criar senhas fortes e tal. E gerir também, organizar. Quantas pessoas têm tanto lixo digital no seu computador? Né? O seu drive é bagunçado, você não consegue, você perde informação, isso significa de ter retrabalho, de ter que pesquisar de novo, né? Existe poluição digital, né? Que às vezes é reflexo da nossa poluição mental, né? A nossa área de trabalho com computador é, às vezes, resultado da nossa mente cheia de coisas, inflacionada, né? E aquilo tudo pode ser dreno de energia. Então, você tem uma capacidade de gerir os recursos, aproveitá-los, recursos de pronto uso, recursos que precisam modificar, é uma capacidade muito importante. E também gerir, né, os recursos que são Creative Commons, quer dizer, licenças abertas. Tá? Por exemplo, quem é que já mexeu aqui no ProEdu, né, aquela plataforma aberta? Quem é que já fez cursos
MOOCs, das diversas plataformas, que são livres, são abertos, são gratuitos e tem certificado, tá certo? Então, a gente tem que saber nadar nesse oceano, nadar de braçada. Por quê? Porque as coisas se desatualizam rápido, tudo acontece muito rápido. Então, essa parte de seleção... Pois não. Não, eu tô ouvindo o senhor falar sobre todas essas habilidades, competências, informações, né, dessa nova era, né, de sistemas digitais, do excesso de informação, da velocidade de informação. Na cadeira passada, desse especialização, a gente viu, por exemplo, que a educação à distância, de forma ideal, você tem o professor, você tem o tutor, você tem um designer, né? Ou seja, tem toda uma equipe por trás para apresentar esses atores o computador à distância. Mas nós não temos isso na parte presencial. Por exemplo, eu tenho que saber selecionar, no caso aí, eu tenho que saber trabalhar com todas as tecnologias, eu tenho que ter tempo para refletir, eu tenho que ter tempo para testar, eu tenho que ter tempo para ver o feedback dos alunos, se serve ou não serve para ele. A minha questão é a seguinte: será que não é demasiado para um único professor ter trato com tudo isso, enquanto, por exemplo, na educação à distância, tem um professor que ensina, tem um professor que avalia, tem um professor que faz a prova, tem um professor que faz o design, enquanto nós, professores presenciais, temos que fazer todos esses papéis. Será que não é demasiado para um único professor ter todo esse trabalho? Será que, assim, eu fico imaginando, será que para termos esse potencial não seria trazer equipes para dentro do colégio presencial? Olha, esse professor vai trabalhar com design, esse professor vai trabalhar selecionando as tecnologias, conversando para com essas vocês funções na sala de aula. específicas. Eu concordo, porque o design educacional tal, mas o que a gente está falando aqui são competências genéricas, essas 22 competências que atravessam, e elas, eu acho que elas são inevitáveis, certo? Por exemplo, isso aqui você não tem que ser um expert, não. Tanto é que a gente vai perceber que tem um nível de expertise nessas áreas. Eu sei que é demais, eu concordo com você, tá certo? Mas eu acho que é inescapável. Inescapável. Um professor. O que eu estou falando aqui, por exemplo, do recurso digital, né? Você tem que ter, você, enquanto professor, que vai produzir um slide, tu tem que ter uma noção mínima de direitos autorais. Né? Na verdade, sempre precisou, só que como a gente fazia as coisas, né, só dentro da sala de aula, ninguém mais via, só os nossos alunos, ninguém dava valor, assim, mas quando você publica um conteúdo, por exemplo, aquilo vai para o mundo, então vai aparecer alguém que vai dizer assim, ei, essa imagem não poderia usar, essa música não poderia usar, tá certo? Então, essas coisas, eu sei que o que você está dizendo é muito legítimo, muito justo, muito verdadeiro, né? Não tenho dúvida disso. Mas essas 22 competências, elas são, eu acho que inescapáveis. Mas quando você fala do tutor, do designer, do ilustrador AVA, né, do videomaker, ali é um trabalho específico. E aí realmente tem que ter uma pessoa que faz esse design. Porque às vezes o professor faz o conteúdo. Por que existe o design educacional? Porque o professor que for fazer um curso à distância, ele ainda não está acostumado com a transposição didático-digital, de pegar o que ele fazia no presencial e distribuir no ambiente virtual, colocando fóruns, colocando quiz, colocando uma série de ferramentas. Ele ainda não fez isso ainda. Tanto é que a gente hoje no CREAD, sabe que a gente está montando um curso chamado Professor EAD. O que é o professor EAD? É um blended, é um misto, é um híbrido, que a gente pensa assim, nossa, por quê? Por que a gente fez isso? Porque eu estou querendo forçar a barra, sobrecarregar o professor? Não. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Já que todo mundo embarcou nessa parte, né, pelo menos de maneira compulsória do ensino remoto, e muita coisa vai continuar fora, seria um curso que ele te dá um mínimo de informação sobre noções de design, depois, se você quer apresentar, você aprofunda mais. Mas se você quer fazer um curso EAD, eu acho que minimamente
você vai, até mesmo por uma liberdade de criação, para você conseguir pensar, você vai minimamente organizar o seu design numa matriz DE, uma matriz de design educacional. Depois que você fizer um kick-off, né, um início e tal, você entrega para a pessoa que é especialista, que se dedica, que está analisando diretamente planos de aula, de curso, e fazendo design. Aí ele vai dizer, olha, professor, dá para melhorar esse tópico 1, esse módulo 1, tal, e vai aperfeiçoando. Mas a gente sabe, ter uma noção inicial de design é muito bom, é muito útil, muito prático, muito ágil, né? Aí, nesse sentido, ninguém tem que, assim, ser um cara ser bom em todas as 22, tá no nível máximo, é difícil, muito difícil. Mas o desafio está posto, está na mesa, sabe? E aí, assim, o documento ele surge para trazer essa provocação e dizer o seguinte: isso aqui vai estar presente na tua vida, enquanto um educador do século XXI. Essa sua capacidade de algum nível de selecionar materiais, uma curadoria, né, de material. Por exemplo, eu, né, que já, assim, tenho pensado mais sobre isso, o que é que eu faço? Eu, particularmente, eu tenho aqui sites como o Mixkit, o Pixabay e tal, em que eu baixo alguns sons, baixo algumas músicas, baixo algumas imagens, e até a gente vai se ajudando, sabe, professor? Porque a gente pode também se ajudar. Eu criei meu banco, pessoal, mas eu cheguei aqui para... Até eu falei hoje com uma estagiária lá do CREAD, perguntei, como é que está aí a criação do nosso banco do CREAD? O banco de imagens, vídeos, músicas e sons, efeitos sonoros, por exemplo, efeitos sonoros de aplausos, efeitos sonoros de alegria, não sei o que tal. Aí para o professor já chegar lá, dentro daquele um conteúdo já curado, e já que ele não se preocupe com os direitos autorais, a gente vai disponibilizar essa parte, coisa simples, do Google Drive para todo mundo. Então, por exemplo, eu queria foto de criança estudando. Aí a gente vai ter lá a pasta, crianças. Crianças correndo, crianças estudando, crianças brincando, crianças tal. Aí a pessoa bota crianças estudando. Aí vai ter lá uma série de imagens e cada vez a gente vai refinando mais. É um desafio que foi posto? Mas aí o professor, essa capacidade da gente compartilhar, eu já peguei um banco de dados de um professor, tudo curado por ele, e a gente vai juntando e vai compartilhando. Eu concordo que tem que se apoiar, é muito para uma pessoa só, mas a gente precisa segurar toda essa barra sozinho, mas um nível de capacidade, né, para essas 22 competências você é inescapável. Porque como é que você não poderia, não estou dizendo que você disse isso, tá? Não, de jeito nenhum. Mas como é que poderia o professor não ter nenhum nível de competência para gestão, proteção e partilha de recursos digitais? Certo? Você não precisa ser o expert do firewall, de bloquear acesso e tal, mas você tem que ter alguns cuidados, inevitavelmente. E isso não se confunde com a profissão de designer educacional, com a profissão de administrador, porque ali são atores, né, que estão lá trabalhando na EAD e são essenciais. Mas eu que vou fazer um curso, eu vou fazer um curso MOOC. Então eu tenho que ter uma noçãozinha de conteudismo. Então nem saio do canto, tá entendendo? Eu vou fazer mais ou menos o esboço como eu quero, pensar melhor. Quanto mais eu souber como um designer trabalha, melhor eu vou pensar até para aperfeiçoar a minha montagem do curso. Então eu acho que, tipo assim, vou dar um exemplo Chica Baladeira. Deixa eu ver aqui. Um exemplo do cara que tem o cozinheiro chefe, faz todos os pratos, mas a gente precisa saber cozinhar alguma coisa. Na verdade, alguns pratos a gente tem que fazer para poder a gente sobreviver dentro de casa e tudo. Então, assim, da mesma forma, existe o cara, o videomaker, tal, que faz altos efeitos no After Effects, no Animator, no Adobe Pro Premiere e tal. Mas eu tenho que saber, pelo menos, fazer uma gravação de uma videoaula com o PowerPoint. Certo? Por quê? Porque é aquele basicão. Senão eu nem consigo me mover nesse mundo digital. E é isso que traz essa provocação desse documento. Não sei se eu me fiz claro. Entendi. Totalmente. Claro, nós não vamos poder dominar todas essas 22 habilidades, mas para você ter pelo menos noção de cada uma delas e poder colocar naquilo que você puder aprender ou ter habilidade em alguma delas. Aqui eu tenho uma impressão, por exemplo, eu tenho 42 anos, né?
Então, eu já estou já descendo a escada, vamos dizer assim, apesar de hoje em dia você viver, talvez... Rapaz, não diga isso não, porque eu anos. tô com 41, eu tô cheio de esperança. Eu sou mais velho que você ainda, ah, meu Deus do céu. Só um aninho, né? Pois é. Aí eu fico assim, tem coisa assim, rapaz, esse aqui eu tenho uma maior dificuldade de entender, tá certo? Mas lá na sala dos professores, tem alguns mais jovens que já têm a certa habilidade. Parece que, à medida que as gerações vão passando, aqueles que nasceram com tecnologias mais avançadas do que da minha época, eles já trazem isso mais ou menos como quase que natural. Certo? Então, Uhum. assim, talvez eu Nativo não digital, consiga, né? talvez não consiga chegar nesse nível, mas a minha percepção é que isso vai se naturalizando no Vai. próprio processo dos professores que vão nascer nessa tecnologia, para ele vai ser normal. Eu não sei se é um tipo, Sim. talvez eu tenha um pouco de É, eu acho preocupação em assim ser um que bom professor nesse nível que eu não consigo atingir, mas talvez se eu esteja querendo uma coisa que talvez não seja da minha época, vamos dizer assim, né? não, não, olha, é claro que você, se você nasce numa família de músicos, né, você vai ter mais facilidade para ser um músico. É assim, vai fazer facilmente. Se você nasce num mundo com tecnologia digital, certo? Já está naturalizado, você vai desde pequeno. Mas a gente, né, nós temos nossas idades aqui parecidas, a gente tem aí, nós somos imigrantes digitais, não somos os nativos digitais, né? Nós somos geração X, tá? A pessoa que não é ainda um milênio. Milênio é de Y para frente, né? O Y, Z e o alfa, né? E a gente é X. Então, se a gente é X, nasceu em 80, 79, a gente viu a tecnologia surgir assim meio que do zero, né? Jogou Atari, né? A gente viu todos os videogames. Essa meninada já chega, já vê os videogames tudo top de linha. A gente viu o comecinho, a gente viu o que é um e-mail, a gente viu conexão com modem discado, né? Então, isso é um tipo de preparo. É um preparo mais lento. Quando você chega aqui de vez, é claro que é diferente. Então, vão ter mais influência. Mas não é por isso que você vai dizer, não vou aprender, ou então não vou ser competitivo nesse mundo. Não, você continua sendo competitivo. Eu me considero uma pessoa competitiva no uso dos recursos digitais, porque eu me dedico e tal. E mesmo que tenha uma meninada mais jovem que eu tenho outros atributos também que se somam. Eu não preciso ser o expert dos recursos digitais. Não preciso. Né? Mas eu tenho que ser muito bom no que eu faço. E eu não vou conseguir nunca retirar. O recurso digital ele veio para ficar. Certo? Por isso que a gente está discutindo isso. Competência digital. Né? Agora eu vou avançar um pouquinho porque está na área 2. Vamos falar de ensino e aprendizagem. Como é que a gente vai utilizar as tecnologias digitais para melhorar as estratégias de aprendizagem? Independente, né, da abordagem pedagógica acolhida, a competência digital, ela vai, no ensino e aprendizagem, ela é fundamental. Inclusive, pessoal, a gente até teve aqui no IFCE, no ano passado, quando deflagrou, né, a pandemia e tal, a gente fez um curso rápido de tecnologias educacionais digitais, o CRTED, né, para ensinar o básico do uso do emprego da tecnologia para otimizar o ensino e aprendizagem. Agora, sabendo que é um consórcio, que é um binômio, tá certo? Que é um binômio. Tecnologia e metodologia. Não pode ser só, não. Porque eu já falei que metodologia para mim é a alma do ensino, tecnologia é o corpo do ensino. Um corpo sem alma não vale nada, e uma alma sem corpo não se expressa no mundo. Ela precisa ter materialidade. Então, eu preciso ter o método, o processo e o canal, o corpo, a tecnologia. E aí o ensino. Como é que a nossa capacidade de, focando as tecnologias digitais, a gente planifica e implementa dispositivos e recursos digitais no processo de ensino? Para quê? Para melhorar a nossa intervenção, para melhorar a eficácia pedagógica, para orquestrar adequadamente. Então, se eu quero, eu vou dar um exemplo que eu já falei, né? Eu quero trabalhar com brainstorming, tem vários programas que fazem. Eu quero trabalhar com mapas mentais, conceituais, tem vários programas que fazem. Então, essa capacidade de associar, eu vou usar, quero mostrar esse fenômeno aqui, vou usar um simulador interativo, um FET Colorado, tá certo? Então, isso é muito importante
essa capacidade de experimentar, desenvolver novos formatos e métodos pedagógicos para o ensino, com o emprego da tecnologia. Pessoal, não existe professor hoje que vá se estabelecer sem usar a tecnologia. Não existe. Não existe. Não dá. Tá? Porque os cursos, tudo vai se tornando digital. Então, você vai precisar usar essas ferramentas. Né? Vai ter que ser... Por isso que eu digo, nunca foi tão difícil ser professor quanto é hoje. Em termos de competências. Competências metodológicas, competências tecnológicas, digitais, competências de saberes, tá certo? O mundo também é desafiador demais, complexo demais, enfim. Orientação. Como é que a gente está usando essa tecnologia e serviços digitais para melhorar a interação com os aprendentes individual e coletivamente? Até a atividade de orientação. Eu oriento, tenho um orientando de Omirim, outro tem de São Luís do Curu, tem outro que é de Crateús, tá certo? Enfim, de outras partes também do Brasil, então eu vou orientando usando essas ferramentas, mas não é só o Meet, tá certo? São ferramentas que sejam também, às vezes, algumas mais, até um pouco mais radicais, né? Por exemplo, às vezes orientar um aluno à distância, eu precisei pedir para que ele colocasse um aplicativo que tornava o computador dele escravo do meu durante aquele processo, para poder operar no computador dele e mostrar algumas coisas que foi necessário, que alguns procedimentos para que ele pudesse vir. Então, a gente também tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. O basicão hoje para orientação seria o Meet. O básico do básico do básico, dízima periódica. Mas você pode ter outras ferramentas. Aprendizagem colaborativa. Você usa as tecnologias para estimular a aprendizagem colaborativa do seu aprendente, criar um ecossistema favorável. Por exemplo, eles podem fazer cursos, podem fazer atividades de maneira colaborativa, usar um Canva para várias pessoas, um Trello que envolve várias pessoas dentro do mesmo software, ou mesmo um link em que os alunos vão editar, ou então eu criar várias salas do Meet para a gente fazer um Learning Café, né, ou um Fishbowl, um método técnicas de discussão. Então, eu tenho que usar a tecnologia também para colocar as pessoas interagindo, porque se eu não fizer, sabe o que acontece? As pessoas ficam nas suas bolhas. Hoje a gente tem uma tendência enorme. A tecnologia que nos une nos separa. Por quê? Porque as pessoas estão em bolinhas, estão todo o tempo aqui, até com problema de pescoço, ficam assim, direto no celular, não vendo uma pessoa que está do lado, não colabora. E no ensino remoto, aí é que foi mesmo. Os alunos, cada um no seu quadrado. Então, a gente tem que forçar, né, esse movimento de dar significado colaborativo às tecnologias, com tarefas que envolvam as pessoas usando as tecnologias. Não adianta ficar só com quiz, com essas coisas separadas. Não dá. Tá certo? Aprendizagem autorregulada. Você está usando as tecnologias para apoiar a aprendizagem autorregulada dos aprendentes? O quê? Para que eles planejem, monitorem, né, reflitam sobre sua própria aprendizagem, forneçam evidências de progresso. Então, o que é que essa aprendizagem autorregulada é? Vou dar um exemplo. Eu estou aqui, a gente está remodelando agora todo o nosso Moodle, tornando a última versão dele, né? E aí a gente vai usar... na sua última atualização, várias ferramentas H5P. Eu vou fazer até um parênteses aqui, já que eu falei dessa H5P. Por exemplo, o H5P, eu já falei de H5P para vocês, pessoal? Não. H5P. O Moodle, ou não? Não sei, ninguém me respondeu. Ou responderam no chat? Não, professor, falou não. Não, né? Então, vejam. Isso aqui é o Moodle. Então, você tem várias ferramentas que permitem as pessoas interagirem, tá certo? Então, o que é que acontece? Hmoto é uma ferramenta H5, são as ferramentas interativas do Moodle, que vão para além do quiz, que vão para além do fórum, que vão para além do wiki, né? Descrição. Explora a visualização interativa de imagens em sequência, fornecendo ao usuário a possibilidade de inserir breves textos em sua composição. É como se fosse um conjunto de cards no storytelling. Besteira, mas pode ser útil em um determinado momento. A Arithmetic Quiz, quiz, na verdade, pronúncia. Audio Recorder. O que é esse Audio Recorder? É você
gravar uma voz, um gravador e mandar para o professor. Isso é bom para o quê? Hoje eu estava em reunião, um curso que a gente vai lançar do PLA, que é ensino de português para estrangeiros. Certo? Então, o que é que acontece? O estrangeiro vai aprender, mas como é que ele vai fazer um curso à distância? Ele tem que ler um texto, ele tem que falar e tal, e às vezes o professor... Então, ele vai gravar e manda, e já o próprio já tem esse recursozinho. Então, manda, o professor recebe aquilo ali, a escuta o áudio, a pronúncia dele está ok, não está, não sei o que e tal. E você pode fazer chat, fazer gráficos, collage, para você fazer colagem de sites, 11 layouts, criar colunas, course presentation, criar, tipo assim, uma espécie de um PowerPoint dentro do Moodle lá, dialogue cards, que é para aplicativo que investe na aprendizagem de línguas estrangeiras, esquema de cartas, representa, também é utilizado dictation. Esse dictation é legal, permite a criação de ditados, ainda possibilita a gravação de áudios e produção de respostas para serem verificadas. E tem alguns, não sei se vocês já fizeram algum curso como do Open English, English Live, não estou fazendo propaganda não, tá? Mas é só assim, que você fala e o computador, ele corrige, aí ele diz assim a palavra que estava errada, pronunciada erroneamente. E para eu passar para a fase seguinte, eu tenho que ter pelo menos 80% da minha frase, do meu textinho lido, e o que o computador compreendeu como correto. Tá certo? Então, você baixa os plugins e vai colocando ali. Aí, o preço do curso que eu estou montando, né? Tá até meio cansado hoje vendo tanta coisa dele. O cara italiano vai aprender português, né? De Moçambique vai aprender português. Aí ele vai ler o texto e a gente vai botar lá o plugin que vai corrigindo. Então ajuda esse cara, certo? A ter lá de pronto uso uma resposta também. Tá certo? Pode sim ter. Então tem vários aqui, a Documentation Tool, Drag and Drop, corta e cola, Drags the Words, quer dizer, bota aqui, a pessoa vai colando, arrastando as palavras, né, que estão aqui, sei lá, um texto, está faltando, aí o cara vai lá, arrasta a palavra e completa, e tem ali, e assim vai, são várias coisas, fill the blanks, né, preencher os buracos, os campos, vários aqui, tá certo, assim, são muitos, então a gente não vai ficar perdendo tempo, não. O que eu quero é que, e cada um desse aqui, tá, te dá uma possibilidade, um tratamento, uma atividade. Então, a gente vai colocando isso aqui, a gente está disponibilizando isso na nossa plataforma e está dando esse upgrade, né? Não estava disponibilizado até semana passada, então a gente tem que atualizar as últimas ferramentas do Moodle. E aqui vai seguindo. Aí, o que é que você tem? Avaliação. Como é que está o nível de avaliação do seu facilitador, do obstáculo? Você consegue avaliar corretamente quando se integram as tecnologias do ensino e aprendizagem, deve ter em consideração como pode melhorar. Então, você usa essa avaliação. Quais são essas estratégias de avaliação? Né? A gente vai usar aqui o trabalho em grupo, né? Que é o trabalho que eu passei na primeira aula. Equipes de trabalho vão trabalhar usando a técnica dos 6 chapéus de pensamento. E vão me dar também a avaliação, eu vou passar para vocês lá o formuláriozinho da avaliação por pares. Né? Cada pessoa dá uma nota para si mesma e dá uma nota para o seu colega sobre o desempenho deles. Nas rubricas que eu vou sugerir, tá certo? A vocês considerar criatividade, assiduidade, tá certo? Então, essa atividade vai ser entregue uma semana após o nosso último encontro, que é sábado, tá certo? Ou eu vou conversar com vocês, que eu não quero perder muito tempo agora, para a gente fazer uma pequena apresentação, talvez no meio da semana, certo? A gente pode fazer isso também. Mas o fato é, utilizando as ferramentas digitais, como é que você poderia fazer estratégia de avaliação? Usar tecnologias para avaliação formativa e somativa, melhorar a diversidade e adequação dos formatos, assim, né? Quais são as tecnologias que você está usando para fazer esse tipo de avaliação? Análise de evidências, produzir, selecionar, analisar, criticamente interpretar evidências digitais sobre atividade, desempenho e progresso do aprendente, de modo a informar o ensino e a aprendizagem. Então, não ser uma atividade que seja assim, só um quiz, tá certo? Mas que seja uma atividade que a pessoa tenha uma meditação, que ela tenha um esforço de produzir, de criar algo autêntico. Feedback e planificação, usar tecnologias digitais para fornecer feedback oportuno
e direcionado aos aprendentes. O que a gente está fazendo agora, vai lançar, né, estamos aqui finalizando a nova plataforma, toda ela gamificada, né, que não é a plataforma que vocês estão ainda. Tem muito pouca gente, né, eu tenho só 7 pessoas e milhões de demandas que chegam todo o tempo, mas essa plataforma do Moodle gamificado é fundamental, com barra de progresso, é provável que o meio do curso mude para vocês, tá certo? A gente sai dessa plataforma que vocês estão e a gente já vai implementar outra, que aí vai ter a barra de progresso, vai ter o troféuzinho, se entregou a atividade antes, tá certo? A gente está correndo para mudar isso daí. Isso agrega valor porque torna o resultado da avaliação mais personalizado e mais rápido. A competência da área 5, qual é a capacidade de capacitação dos aprendentes? Um dos pontos fortes da tecnologia digital é o seu potencial de apoiar estratégias pedagógicas, e principalmente no que a gente chama de Student Centered Learning, aprendizagem centrada no estudante. Tá? Por quê? Porque o computador ele é um ambiente altamente privativo, pessoal, né, e com uma potencialidade gigantesca. A gente vai customizando o ambiente. Então, e podemos tornar trilhas diferentes. Por exemplo, um curso que a gente está fazendo aqui para a Apple, deles, formar 10 mil pessoas em desenvolvedor Apple. Então, a gente tem o curso ele tem itinerários formativos diferentes. Tá? O cara vai do módulo, ele tem que chegar a um mínimo de conclusão de créditos. Mas ele tipo assim, eu vou ser um desenvolvedor Apple, mas eu vou aprender sobre programação para os Apples usando máquinas virtuais. Então, eu não tenho Apple, todo mundo sabe que é caro, né? Então, mas eu uso o meu computador, se conecta a um computador do IFCE, que é Apple, e ali eu passo a estar espelhado no meu computador um Apple, tendo 2 horas por dia de direito a usar, a experimentar esse ambiente. E aí eu vou ter o curso que me diz como mexer, eu vou ter essa tecnologia que simula meu ambiente, mesmo sem eu ter o Apple, eu vou programar em Apple, aprender a programar. Tá certo? Por quê? Porque eu vou estar dentro de uma máquina virtual, dentro daquele meu horário, porque o meu servidor ele tem limite. Então, se eu quero atender 10 mil pessoas e tal, eu vou ter que ter limite, uma capacidade de suportar todo mundo pressionando. Pode ser que nem todo mundo vai usar as suas 2 horas que tem direito, mas vão usar. Então, a gente vai estar vendo essa logística. Então, a gente tem que criar esse ambiente de customização, que o cara acessa o conteúdo, que o cara faz o curso, e tem uma parte que ele vai só assistir a aula, tem uma parte que ele interage com o tutor, tem uma parte que ele mexe na máquina virtual. Então, tudo isso daí são formas que a gente vai fortalecendo essa capacitação dos aprendentes em diferentes contextos e soluções. Então, cada vez mais o computador se torna um objeto de aprendizagem, tá certo? E ele tem que ser bastante diversificado. E às vezes, e por isso que a gente, por exemplo, usou máquina virtual, né? Não dá para dar um Apple para todo mundo. Se fosse assim, até eu queria estar no meio da fila pedindo, né? Mas o que acontece? A gente simula, pega emprestado, a pessoa aprende na máquina virtual e ela vai estar cursando, vai estar aprendendo num ecossistema que nós disponibilizamos. Então, nessa capacitação dos aprendentes, você tem que ter essas 3 coisas que são dificílimas, né? Acessibilidade e inclusão, garantir acessibilidade aos recursos, atividades, especialmente para quem tem necessidades especiais, né? Então, assim, Libras, esse é um grande problema, certo? A questão da Libras. Não é um problema por ser Libras, mas é um problema porque a gente não tem... o certo era, por exemplo, nesse curso agora, essa aula está sendo interpretada em Libras, traduzida para Libras, por exemplo. Né? Mas nos faltam profissionais, e os softwares como o VLibras, que pega o que eu estou falando, ele não faz isso bem, não faz tão legal, mesmo porque falta, sei lá, muita coisa, tipo assim, célula tem um símbolo, um signo para célula, às vezes não existe, tá certo? Nesses programas que fazem tradução, então eles não chegaram ao nível de qualidade, tá certo? Ainda para ficar massivo. Estamos caminhando, mas a gente tem que se preocupar com essa acessibilidade e essa inclusão, né? Por exemplo, descrições de áudio, né? Apesar de que o Moodle tem
algum software, né, o bonequinho faz a tradução para Libras, mas ainda tem que evoluir mais. Diferenciar e personalizar, usando as tecnologias para atender diversas necessidades dos aprendentes, né, desde coisas simples como aumentar, né, diminuir, ter esse recurso de aumentar, diminuir, níveis diferentes. Cada pessoa tem um ritmo, cada aluno é diferente, como eu já disse, tem características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem. E quanto mais você consegue criar itinerários personalizados, esse curso que eu estava falando, né? Eu não estou liberando nada de segredo, não, isso que eu estou falando, que é tão genérico, né? Nem disse o nome do curso, mas assim, o que é que a gente vai personalizar? O cara faz a trilha 1 e ele está apto para ir para 2, 3 e 4, tá certo? Ao mesmo tempo, assim, pode ir. Mas se ele for para 3, depois ele tem que ter ele pode fazer todas, se ele quiser, mas acontece que ele tem que fazer um mínimo viável e tem que ter aquelas que são obrigatórias, igual uma faculdade, né? As disciplinas, mas ele tem que ter várias rotas em que ele possa personalizar. Quanto mais eu puder personalizar, diferenciar a formação, melhor. Quanto mais o currículo for flexível e também com forma diferente de avaliar. E o último aspecto é o envolvimento ativo dos alunos com o emprego das tecnologias digitais, né? Então, significaria, por exemplo, usar uma metodologia ativa e uma tecnologia digital junto, né? E a gente vai para a última grande área, que é a competência digital dos aprendentes, que foi meio que, eu digo, extraída de outro documento, que é a competência digital para os cidadãos, né? Esse documento que saiu um ano antes. Aqui, a promoção dessa competência, você vai ter essas 5 frentes, tá certo? Que é o seguinte: os nossos estudantes são cidadãos do mundo do século XXI. Nasceram com tecnologia, eles já têm que lidar com esse desafio, mas o quanto é que eles têm de literácia da informação e dos média, né? Quer dizer, do quanto ele tem a capacidade de o aluno de incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem, né, que envolvam a parte de compreensão da informação, seleção dos recursos, ambientes digitais. Será que essa meninada sabe navegar na internet de maneira útil, de uma maneira assertiva, objetiva, que traga benefício para ele, que hoje você está na internet e está no maior mundo, né, que existe. Então, você pode se perder rapidamente. Então, a gente tem que ter esse foco, essa capacidade. Você lembra a parte dos recursos lá? Né, que diz seleção, criação, cocriação. É como se fosse isso aqui, só que agora eu trabalhando para os meus aprendentes desenvolverem a capacidade de criar conteúdo digital, de usar de maneira responsável as tecnologias, de conseguir resolver os seus problemas digitais, investigar. Isso pode ser desde uma coisa simples, como saber procurar um artigo na plataforma Lilacs, na Cielo, né, na plataforma CAPES, enfim, ou para que ele não vá fazer a pesquisa dele só com Wikipédia da vida, ou com o primeiro site que aparece. Ele sabe usar as variáveis booleanas de pesquisa. Você ensinou isso para eles, ou apenas mandou eles fazerem um trabalho sem essa orientação prévia, né? Então, isso é uma questão. Então, essa comunicação e colaboração digital, saber se eles estão sabendo comunicar-se e colaborar digitalmente, e comunicar-se não só é emitir, mas também compreender diferentes linguagens, né? E isso é muito importante. Então, assim, a promoção da competência digital dos aprendentes vão ter, assim, sua capacidade deles usarem essa informação e das tecnologias para organizar, processar, analisar, interpretar a informação, tá certo? Para ele saber se comunicar e colaborar uns com os outros, para ele saber criar um conteúdo digital, para ele saber ter uso responsável, né? Se eu peço meus alunos que eles vão fazer entrevista, ele tem que ter, pelo menos fazer ali a sessão de direito de imagem. Então, essas coisas são fundamentais. E aqui, o que é que acontece? Para a gente, são essas, aí você tem que ler no documento com calma, mas o próprio documento, ele te traz um plus, uma coisa bem interessante. Qual o seu nível de competência digital? Tá certo? Você está no nível de consciência, de exploração, de integração, de especialização, de liderança e de inovação.
certo? Então, A1 e A2 são os níveis menores. B1 e B2, intermediários, C1 e C2. Igor, isso aqui é o mesmo símbolo do domínio de línguas. É verdade, exatamente. Tá? Então, o que é que acontece? É o mesmo preceito que foi aqui colocado. Então, nível 1 é o recém-chegado nas tecnologias, né? Que é o cara que tem consciência do potencial, ele quer melhorar a prática educacional profissional dele, mas ele ainda tem pouco contato com as tecnologias. Muita gente é recém-chegado, né? Muitos. Os recém-chegados precisam de orientação, de incentivo para se expandir, para aplicar, né? Mas aí tem um nível posterior, que é o nível de explorador. Nesse, o cara tem consciência do potencial das tecnologias, ele está interessado em explorar, melhorar as práticas, tá certo? Começam a usar essas tecnologias em algumas áreas, né? Mas eles não têm uma abordagem abrangente. Então, ele já é um cara utilizador, tá certo? Ele ainda precisa mais de incentivo e tal, mas ele já está aplicando, ele já está usando alguns primeiros softwares, ele já está arriscando, ele não está com tanto medo de clicar, tá? Tem um integrador que ele experimenta a tecnologia com uma variedade de contexto, com uma série de propósitos. Então, ele vai integrar com outras práticas, vai utilizar de forma mais criativa, vai associar com algumas metodologias, tá certo? Então, ele está um cara que está ampliando aí o seu repertório de práticas, ainda vão melhorar a compreensão sobre as ferramentas, funcionam melhor em situação sobre a adequação das tecnologias digitais. E tem o nível especialista, que tem uma variedade de tecnologia digital com mais confiança, com mais envoltura, com mais criatividade, espírito crítico. Ele já começa a ter uma capacidade de rejeitar algumas coisas porque vê que não é útil, que já está defasado, né? Ele seleciona tecnologia de maneira proposital para situações específicas, então ele consegue fazer uma justa medida, né? Um just-in-time teaching com o uso das tecnologias para determinadas metodologias. Então, ele já tem um repertório, ele já tem um cardápio de várias tecnologias, de várias metodologias que ele pode usar de pronto uso, o especialista. O líder, ele já vai, né, ser um cara que tem uma visão mais abrangente, né? Ele tem um grande repertório, sabe escolher de maneira adequada, e esse cara aqui, ele já começa a ensinar os outros, tá certo? Ele mantém-se atualizado, ele é uma referência, tá certo? Ele é o cara que as pessoas consultam, é um cara que ensina, é um cara que faz formação, tá certo? Então, eles se desenvolvem continuamente suas práticas. Então, esse aqui já é um importante multiplicador. Não que os outros não possam, dentro de uma certa medida, mas o líder, ele é uma referência. E tem o nível C2, que é o pioneiro. Esse cara, ele já tem o conhecimento, tudo que os outros fizeram, ele já tem, né? Ele tem uma liderança, ele é uma referência, mas ele está criando, ele está construindo, ele está produzindo conteúdos novos, ele está produzindo protocolos, ele está criando softwares, ele está criando metodologias para... Não precisa ser um programador, não, tá certo? Mas ele está sabendo como adequar, como reutilizar, como uma ferramenta para outra situação que era impensável. Então, ele é original, ele está criando conteúdos, tá certo? E ele já faz formação das outras pessoas. Aí, Igor, como é que eu vou fazer isso? Você vai entrar nesse site aqui. Aí, Igor, eu quero saber qual é o meu nível. Aí eu fiz aqui a gravação de tela, você vai entrar aqui nesse endereço, tá certo? Que está aqui do slide. Vai lá. Aí você vai botar teste, tá certo? Vai botar teste aqui, ó. Você entra no site, vou voltar aqui para a gente entender, tá bom? Aqui entra no site, o Digicomp Edu, desse endereço aqui em cima. Aí você vai passando, aí você vai escolher o português, né? O idioma, óbvio. Aí depois você vai dar startar. Aí ele vai perguntar assim, você é da onde? Aí você vai botar o quê? Você vai botar, assim, comece por introduzir seu código de participação. Você vai botar o teste, tá? Que é o código universal, que é um uso único. Por que está dizendo isso? Porque a gente pode cadastrar uma instituição com o Digicomp Edu e compartilhar as informações. Então, poderia botar assim, IFCE, aí já teria cadastrado. Quando você
fizesse isso, os seus dados iriam ser mandados para o IFCE. Eu vou estar vendo com o Denilson, porque eu quero que isso crie, né, pelo menos no final, tá, acho que ainda esse ano, no final desse ano, nosso cadastro, para que o TED, para que a gente consiga se mensurar agora, no início do curso, qual é o nível da turma quanto à competência digital. E no final, se mensura de novo. Igor, isso para quê? Para a nota? Não, para uma referência nossa, para saber se as pessoas melhoraram, se elas cresceram, aprenderam. E para você, hoje você já pode fazer o seu teste, tá certo? Faça, mas faça quando tiver com a cabeça mais tranquila, tá? Agora de noite o pessoal está cansado. Mas aí você também se diz como você se vê. Se você se vê como um A1, A2, como você se vê. Você vai fazer essa avaliação. Aí aí vai passar por uma série de perguntas, tá certo? Blá, 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 e você vai marcando. Eu não vou aqui deixar para você não estragar a sua experiência. Opa! Aí o que é que vai acontecer? E no final ele vai te dar a tua nota. E você vai saber se você é, com base no que respondeu, um pioneiro, um recém-chegado, um líder, o que for, tá certo? Então, assim, aqui já não vou mais ficar falando, porque isso aqui já é sugestões, assim, de leitura. Quais as atividades poderíamos usar para desenvolver as 22 competências digitais? Então, aqui eu vou botar uma série de slides, tá certo? Que são ilustrativos, que já estão no documento, portanto, eu não vou ficar lendo aqui, tá certo? Mas que atividades que eu posso fazer para diminuir, melhorar, né, a comunicação institucional, a colaboração profissional, como eu vou estimular a prática reflexiva, o desenvolvimento profissional contínuo, por exemplo. Aqui eu vou parar aqui, só para você dar uma olhada. Atividades. Usar a internet para identificar a formação adequada e oportunidade de desenvolvimento profissional. Você está usando a internet para atualizar as competências específicas do domínio de conhecimento? Você está usando a internet para aprender novos métodos e estratégias pedagógicas? É o que eu citei, a questão dos cursos, né? É até uma besteira, mas como você usa o YouTube no dia a dia, usa a internet para pesquisar, identificar recursos digitais que apoiem, né? Você faz pesquisas, usa os sites, né, as plataformas de pesquisa, como é? Quanto aos recursos digitais, como é que você está usando a parte de seleção, criação e modificação? E aí é isso. Então, ele vai passar, você vai pegar aqui esse slide, você pode ler pelo slide aqui, mas eu recomendo você ler diretamente da fonte, né, que está mais completo, está mais amplo, né, a parte da avaliação, a parte da capacitação dos aprendentes, que a gente tem aqui a capacitação dos aprendentes, na parte de acessibilidade e inclusão, e assim vai, assim sucessivamente, tá certo, pessoal? Então, você olhe com calma, não é uma coisa para ler numa sentada, de jeito nenhum, é uma coisa para você ler com muita calma, ao longo talvez de um mês, porque você lê, medita, pensa, vê, assim, como é que eu aplicaria, como é que eu realizaria. Não é um documento trivial, mas é um documento essencial, certo? E agradeço demais a atenção de vocês por hoje. E antes da gente finalizar aqui, né, temos aí mais uns 8 minutos, vocês têm perguntas, querem falar? Não diretamente sobre o conteúdo de hoje, mas a nossa último encontro será sábado agora? Tivemos até agora, o curso, ele pede o quê? O que é que o Denilson está no programa do curso, né? 8 horas nossas em encontros aos sábados, certo? Aí a gente teve, o primeiro encontro foi 2 horas, o segundo encontro foi 2 horas, o terceiro encontro foi 3 horas, aí depois vai ter o último do sábado, vai ser de 3 horas também. Aí a gente teve 4 mais 3, 6, 10. E tem esse de 1h30, né? Então, a gente vai chegar a 11h30, um pouquinho acima. Posso até passar depois, eu podia até, sabe que eu queria ver com vocês, vou perguntar lá no grupo, se o pessoal quiser à noite também, na próxima semana, a gente faz, porque conteúdo não falta. Mas é um curso rápido mesmo, viu? Assim, um mês passa rápido, a plataforma, finalmente estou um pouco mais de alívio agora, vou ajeitar amanhã, deixar ela redondinha para vocês, que ela não está, só botei algumas coisas, notadamente não está como é para ficar, né, mas ela vai ficar melhor amanhã, e sábado a gente já tem, depois da manhã, né,
o nosso último encontro. Mas se a turma quiser, né, a gente pode ainda ter durante a semana, tipo essa que a gente teve aqui à noite. Não é obrigatório, tá certo? Vocês já cumpriram a carga horária até que precisa para o curso. É agora também entregar esse trabalho eu não botei um trabalho difícil, é um trabalho relativamente simples, mas de usar usando a avaliação por pares, vocês vão fazer o uso das metodologias ativas, né, para os ambientes e as tecnologias digitais para as modalidades, né, de ensino, né, que eu já falei, né, presencial e à distância e híbrida. Essa é a temática que dá muito pano para a discussão, né, assim, por quê? Porque você vai pegar esse tema que ele já é alargado e vai discutir isso do ponto de vista do pensamento crítico, do pensamento criativo, do pensamento resolutivo, que é o chapéu azul, também do descritivo. Então, você vai dizer assim, no chapéu branco, vai descrever, dizer o que são as metodologias ativas e tal. No crítico, você vai dizer, por exemplo, olha, como riscos, problemas e dificuldades, que eu já falei na nossa primeira aula, né? A gente não tem um treinamento, mas, assim, também a diversidade dos públicos, é necessário que você conheça os métodos, você vai falar dos problemas para o emprego. Depois você vai buscar soluções, né, no pensamento criativo. No positivo, você vai falar dos benefícios que teria o emprego dessas metodologias e tal. Então, isso é para vocês conhecerem melhor. E aí vocês vão fazer em grupos, né, que eu pedi que fossem em grupos de 5 pessoas, e vocês vão me fazer essa entrega. Então, em termos de aulas de conteúdo, sábado é a nossa última, né? Assim, formalmente, mas a gente pode ainda botar uma se a turma quiser, extra. E contando uma semana depois, tem que estar a postagem do trabalho escrito sobre as metodologias ativas, tá certo? Lembrando, obviamente, né, que não pode plagiar, não pode ter Ctrl+C, Ctrl+V, isso é imperdoável, né, o professor fazer isso, mas claro que não vai acontecer aqui, mas eu digo assim, por quê? O mundo tem tantas curiosidades, por exemplo, uma vez eu fui para uma banca, sabe, e a pessoa na banca me convidou, claro, óbvio, né, e aí eu estava lá e eu comecei a ler o trabalho. Eu já tinha lido, na verdade, né? E até avisei a orientadora da pessoa. Mas o que é que aconteceu? A pessoa tinha... ela me copiou totalmente, pegou minha tese e ficou copiando parágrafos literais, e depois ele botou entre parênteses, pai, mas ele fez a cópia ipsis literis, certo? Um plágio, assim, chamado plágio literal. Mas, assim, ele não, eu acho que a pessoa não percebia. Era um rapaz relativamente jovem, mas 20 e pouco, sei lá, 28 anos e tudo, mas ele não percebeu que o plágio, eu não sei, que ele achava natural copiar e colar, o que não é natural, né? Óbvio que não. Mas ele achou natural, inclusive, para apresentar isso numa dissertação de mestrado. Então, o que acontece? No mundo da aceleração da vida, né, da tecnologia, as pessoas estão tão acostumadas a copiar textos, a ser utilizados e tal, que às vezes pega o trabalho acadêmico, fica em risco, porque as pessoas param de produzir autenticamente. Então, isso não, claro, né, que não vai acontecer aqui, mas é óbvio que não é possível, né? Aqui a gente tem esse trabalho que pensar. Então, para ser um trabalho que é exequível a 5 mentes, né? De pegar as metodologias ativas para o ensino presencial, para o ensino híbrido e para o ensino EAD. Então, você vai ter que fazer a crítica dentro dessas 3 dimensões, as modalidades, né? E depois chegar a uma conclusão. Você vai dizer o seguinte, por exemplo, na conclusão, que é o chapéu azul, né? A metodologia ativa, ela... percebemos que as com principais dificuldades dela, né, que é já o fechamento, já passou por tudo, aí você faz a recapitulação, como eu expliquei na primeira aula sobre as 6 chapéus. Mas, assim, só uma possível conclusão, tá, digamos. Elas elas foram criadas pela Escola Nova e foram pensadas no modelo do ensino presencial. Então, adaptá-las, elas, para o ensino à distância, para a educação à distância, é um desafio e tal, o professor precisará ter mais criatividade, não sei o que, pode puxar os elementos dos chapéus para fazer funcionar.
né, conseguir fazer essa implementação. Então, nesse sentido, é um trabalho simplesmente que usa uma metodologia ativa, que é o próprio Seis Chapéus, para discutir a metodologia ativa. Né? É um metatrabalho, é o pensamento sobre o próprio pensamento. E eu pensei até que vocês poderiam, né, fazer, mas eu não vou botar isso extra, não, porque eu devia ter falado no começo. Eu ia pedir para vocês fazerem uma pequena videoprodução colocando isso. Mas deixa, vai ser só mesmo a entrega do trabalho. E em termos de encontro presencial, sábado é formalmente o último, tá certo? E é isso. Querem falar mais alguma coisa? Só para resumir, esse trabalho de Seis Chapéus sobre metodologias ativas é um trabalho escrito pelas 5 pessoas que vai ser entregue na plataforma, então. Isso. Exatamente. Eu estava pensando que ia ser uma apresentação na própria aula. Eu queria que seria interessante. Olha, eu vou falar com o Denilson para ver se a gente pode botar um outro sábado, porque assim, vocês já podiam, sabe o que é o ideal dos mundos? Seria o seguinte, porque essa disciplina tem tanto método ativo para mostrar que assim, é uma oportunidade rara, né, às vezes os professores verem, e aí eu queria que, assim, eu queria mesmo era ver a apresentação de vocês, só que o formato da especialização, ele é muito ágil, muito rápido, né, eu vou ver, a gente podia marcar, o ruim é que, marcando durante a semana, as pessoas vão, por legitimidade, dizer, e eu não tenho nem como refutar, não, o horário da especialização é o sábado, e eu não vou nunca desrespeitar. Tudo que eu estou botando fora é de conteúdo transversal, que não é obrigatório. Tanto é que ninguém aqui, né, assim, não tem falta para ninguém. Mas eu pensei da gente ter um sábado extra só para a apresentação desse trabalho, para poder ouvir mais vocês, ouvir mais o pensamento e tal. Porque que seria, né? Então, assim, mas esse sábado agora eu não queria que destinar para a apresentação dos trabalhos, mesmo porque eu acho que a Lana vai ser uma semana após o último encontro, tá certo? Uma semana. Então, sábado é o último encontro, então uma semana depois é o último encontro. Só que eu queria que fosse oral, apresentação oral, mas eu vou ver com o coordenador se é possível, se é permitido estender um pouquinho no próximo sábado, né? Se não vai colidir com ninguém, nem nada. Se for possível, aí eu marco com vocês, para vocês fazerem a apresentação e eu poder ouvir mais e discutir, seria bem bacana. Mas eu acho que essa nossa disciplina é uma das que, talvez, até aqui tenha mais conteúdo. Né? E eu não quero abrir mão desse sábado para eu mostrar mais metodologias, não, porque tem um bocado ainda para vir. Tá certo? Então, se a priori não puder, vai ser só a entrega do trabalho. Se não, eu vou marcar com vocês para a gente apresentar. Tá certo? Podemos ficar assim, combinados? Professor, era bom até, assim, por sugestão, a gente conversar com os outros no sábado, né? Porque como não tem a maioria aqui... por isso que hoje não vai poder tomar decisão. Né? De todo jeito, eu acolho totalmente sua sugestão. A gente vê no sábado, faz esse checkpoint, se as pessoas querem apresentar, né? Mas não é para depois amanhã entrega, tá certo? Vocês ainda têm o quê? Tem mais uma semana, né? Ainda tem uma semana, tá certo? Eu sei que vocês já estão burilando com as ideias, né? Porque foi o primeiro dia de aula, eu já tinha falado disso, mas a gente sabe que a gente tem muita tarefa, muita coisa, né? E aí, às vezes, a gente não fica um pouco mais para cima, para a última hora. Mas vai dar certo, porque é um trabalho relativamente tranquilo. Mas precisa de uma leitura. Eu vou pedir pelo menos uma página por chapéu, que é pouco ainda, tá certo? Então, um chapéu branco, pelo menos uma página. Um chapéu emocional. O emocional não precisa... isso é o mínimo. Você pode esticar muito mais, tá certo? É o mínimo de uma página, assim, que é de fora a capa, né? Então, você tem que pegar uma página para falar só dos risos, problemas e dificuldades.
chapéu preto. Uma página para falar dos benefícios, chapéu amarelo. Uma página para falar do criativo, que ele vai buscar resolver os problemas do preto e potencializar os benefícios do amarelo, né? Uma página para falar para a descrição do branco, tá? A página do emocional, como você se sente em relação, não precisa ser uma página cheia. Não precisa, porque emoção, não precisa ficar esticando tanta baladeira. Mas como você se sente, como o grupo se sente em relação ao emprego das metodologias ativas, né, nas modalidades citadas. E uma última página, que é o chapéu resolutivo, o chapéu facilitador, o chapéu azul, que é o conclusivo. Tá certo? Então, esse trabalho permite você pensar, usando o pensamento paralelo, todas as frentes possíveis, né, segundo o Eduardo de Bono, sobre um tema ou problema. Então, vamos descansar, né, pessoal? Acho que vocês tiveram um dia cheio, assim como eu, né? E nos vemos sábado. E a gente decide lá se vai ter um encontro extra para apresentação ou se vai ser a entrega. Mas vocês podem, no próprio sábado, eu vou fazer uma dinâmica também, tá certo? Vai usar a metodologia ativa, mas vamos fazer uma dinâmicazinha, tá bom? Vocês esperem a dinâmica, eu vou dizer no dia, tá certo? Eu não quero dar spoiler, mas vai ser de debate, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado pela presença, pelo esforço de estarem aqui. Vocês são show de bola.